Olá, gente! Hoje daremos continuidade na nossa disciplina de gestão de crédito e risco com a unidade 3 e 4. Nós vamos trabalhar alguns demonstrativos contábeis básicos, tá? Mas antes disso, nós precisamos trabalhar alguns conceitos simples. O primeiro deles é o conceito de curto e longo prazo. Sendo curto prazo, tudo aquilo que ocorre, tá? No período de um ano, ou seja, até 12 meses. E longo prazo, aquilo que ocorre no período acima de um ano, ou seja, superior a 12 meses. Os itens também são organizados, tá, de acordo com o seu grau de liquidez. O que é liquidez? Liquidez, de uma maneira bem simplista e geral, é a velocidade com que se converte algo no que interessa, né, que é dinheiro, tá, a um preço justo. Então, no grau de liquidez decrescente, os itens de maior liquidez são classificados em primeiro plano, tá? Enquanto os de menor liquidez já aparecem um pouco mais para trás, aparecem em segundo plano, aparecem em últimos lugares. Balanço patrimonial, que é um desses demonstrativos que nós vamos trabalhar, tá? Se divide em ativo e passivo, tá? Sendo ativo o conjunto de direitos que a empresa tem, né? O que ela tem a receber são os direitos que ela tem, tá? E o passivo é o conjunto de obrigações, né? O que ela tem basicamente a pagar, tá? Ambos se dividem em circulante e não circulante, né? Nós temos ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. E o que é o circulante, tá? Circulante é aquilo que entra rapidamente, que circula, né? Ele entra na contabilidade e sai rapidamente, num curto prazo, né? Ou seja, até 12 meses. E o não circulante já é aquele que trafega mais lentamente dentro da contabilidade, tá? Normalmente a longo prazo, né? Um prazo superior a 12 meses. Tá? Então, o ativo circulante é aquilo que se recebe rapidamente, o não circulante é aquilo que se recebe lentamente, e o passivo circulante é aquilo que se paga rapidamente, tá? São todas as contas de curto prazo, ok? E o não circulante é aquele que demora muito a, a ser pago, demora muito para ser pago, tá? O grupo de ativos, ou seja, exemplos de contas de direitos, né, que compõem o grupo de ativos circulante. É o dinheiro que tem disponível em banco, em caixa, são os estoques de mercadorias a serem vendidas ou de produtos que já estão acabados, ou de matéria-prima e materiais secundários que compõem o processo de fabricação, que vai ser em breve fabricado. São aplicações realizadas de curto prazo dentro do mercado financeiro. E o não circulante é aquilo realizado a longo prazo, como já falamos, né? Compreende índices que vão ser itens que vão ser realizados a um prazo maior, tá? Superior a 12 meses. Como adiantamentos concedidos às sociedades coligadas, adiantamentos concedidos a diretores, adiantamentos concedidos a acionistas, que normalmente são questões que são pagas, né? Ou seja, a empresa recebe esse valor de volta num prazo bem longo, muitas vezes com carências, porque são empréstimos para outras empresas do grupo, para diretores, para gestores. Já o passivo circulante, né, é o conjunto de obrigações exigíveis da empresa, né? Nós ainda temos os exigíveis e os não exigíveis, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. São dívidas, no caso do passivo circulante, que serão reclamadas na data de seu vencimento de curto prazo, né? Ou seja, até um ano. Tá? Ela evidencia o endividamento da empresa, porque traz aquelas obrigações de curto prazo. Tá? Exemplo, né? De passivo exigível. Capital de terceiros, né? Recursos que a empresa pegou com terceiros, certo? Pagamento de fornecedores, que ocorrem também a curto prazo, né? Pagamento de funcionários, que ocorrem mensalmente, pagamentos de impostos. Tudo são exemplos de passivo circulante. Já o não circulante, tá? Aqueles que são dívidas superiores a um ano, né? Que são liquidadas em um prazo maior, ok?
Nós temos, por exemplo, financiamentos que normalmente levam 2, 3, 4, 5, 10 anos, certo? Títulos a pagar, empréstimos bancários que muitas vezes são bem dilatados, ok? Levam bastante tempo para serem quitados. E nisso nós temos passivo exigível e não exigível. Né? Exigível, basicamente, é aquele que vai ser, quando chegar a data de vencimento dele, vai ser exigido o pagamento dele, tá? Efetivamente. O não exigível tá, é aquele que nem sempre, quando chegar o vencimento da dívida, né, vai ser exigido o pagamento. Ele pode ser renegociado, pode ser bolado mais para frente, tá? Por exemplo, total de recursos investidos pelos proprietários. Né? Se chegar uma data de vencimento, a empresa não tiver como pagar, os proprietários não vão exigir, né, o pagamento daquele valor de imediato, porque vão comprometer a própria empresa deles. Né? Então é algo não exigível, né? É passível de negociação, de se jogar mais para frente, de buscar outras formas de pagamento. Tá? É normalmente composto de capital e lucros retidos, tá? Que é parte do lucro que não foi distribuído aos donos, né, e foi reinvestido na empresa. Porém, a empresa fica em débito desse valor com os donos. Nós temos aqui, agora no próximo slide, tá, um exemplo de balanço patrimonial, tá, que traz o agrupamento de contas de ativo passivo, ativo circulante, ativo não circulante, né, o que é realizado a longo prazo, né. Nós temos aqui o passivo circulante, o não circulante, né? E o patrimônio líquido da empresa. Outro demonstrativo super importante que é levado em conta diretamente na análise da concessão de crédito de empresas, tá? É exatamente a DRE, que é a demonstração, né, do resultado do exercício, tá? Ele traz basicamente as receitas da empresa de um lado e as despesas da empresa de outro. As receitas, vem os valores que expressam o benefício que foi obtido, tá, com a operação, né, com o funcionamento da empresa, o aumento de ativos, e a despesa traz os valores que expressam o sacrifício, né, que foi realizado para que se pudesse obter aquelas receitas. Em outras palavras, né, a DRE traz aí exatamente o que eu ganhei, né, confrontado com o que eu consumi. Tá? Nesse outro slide, nós traçamos um comparativo da DRE com o balanço patrimonial, tá? Desmembrando em fórmulas o que cada um representa. Ativo, né, é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, né, porque as duas colunas têm que ter resultados totais iguais, né? Então, o patrimônio líquido ele é composto do capital mais a reserva de lucros. A reserva de lucros é composto pela reserva de lucros no início do período, mais o lucro líquido do período, menos os dividendos do período. E o lucro líquido do período, como eu faço esse cálculo? Ele nada mais é do que a receita do período menos a despesa do período, que é exatamente o que? A nossa DRE aí. Então, gente, ambos, tanto a DRE como o balanço patrimonial, vocês já podem perceber aí que são de suma importância para a análise da saúde financeira da empresa, tá? Para que possa se conceder algum crédito ou negar algum crédito, tá? Eles não são documentos incontestáveis, né? Do ponto de vista que não podem ser analisados somente eles para tomar uma decisão de conceder ou não um crédito, certo? Mas são dois documentos super importantes no processo de análise de limite de crédito, certo? Além disso, nós temos também a demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Lembra que nós já falamos de patrimônio, tá? Então,
eu necessito poder comparar, né, esse patrimônio líquido de um ano com o outro. Desse ponto de vista, né, a demonstração dessas mutações, dessas alterações de patrimônio, me são interessantes. Tá? Por quê? Porque elas detalham as principais modificações que afetaram o patrimônio líquido no período. Tá? Indica diretamente o fluxo de contas que ocorreu dentro do período, a origem disso, qual o valor de acréscimo, qual a diminuição no patrimônio líquido durante o período, qual o aumento. São informações que completam, tá? Complementam diretamente o balanço patrimonial e a DRE. Tá? A análise torna-se mais importante quando indica claramente a formação e a utilização de todas as reservas, ok? Não apenas daquelas que foram originadas pelo lucro, tá? Porque isso me permite compreender melhor a movimentação que houve dentro desse patrimônio. Para quê? Para cálculo dos dividendos que são obrigatórios, né? A partilha desses lucros que são obrigatórias, tá? E precisa representar de forma simples, sucinta, sumária e coordenada, ok? A movimentação que houve nessas diversas contas do patrimônio. Quanto saiu de um, quanto entrou no outro, quanto um aumentou, quanto o outro perdeu. Demonstrando separadamente o montante total, né, que é atribuído aos proprietários da empresa controladora, e a participação dos não controladores. Né? Isso aqui tem muito a ver com a partilha de lucros com os dividendos. Tá? Nós temos aqui um exemplo de uma DRE, ok? Onde traz as receitas e despesas, ok? É aquele comparativo lá que nós falamos no início, tá? Receita bruta menos as deduções da receita é igual a receita líquida, menos os custos das vendas, que é igual ao lucro bruto, menos as despesas operacionais de vendas e de administração, é igual ao lucro operacional antes das despesas financeiras líquidas, menos as despesas financeiras líquidas, menos outras despesas, mais outras receitas. Nós temos a LAI, que é o lucro antes do imposto de renda, menos a provisão para imposto de renda e CSLL. Nós temos o que? O lucro depois do imposto de renda, menos a participação nos resultados, nós temos o lucro líquido da empresa neste determinado exercício, certo? Então, essas informações subsidiam bastante o profissional, o gestor de crédito, né, para que ele possa analisar a liberação de um possível limite de crédito. Mas, como eu falei, elas não são incontestáveis e nem podem ser analisadas de forma separadas, né, isoladamente, ou apenas elas. Tá? Diante disso, é necessário buscar novas informações, algumas que nós já vimos, tá? Para tomar essa decisão de conceder limite de crédito, né? Existem alguns métodos, métodos quantitativos, simulações, né? E experiências anteriores, tanto do profissional de crédito, com os anos de seu trabalho, envolvendo todas as empresas com que ele já trabalhou, né? Que permite que ele enquadre aquela determinada empresa em um perfil, tá? Com uma experiência anterior dessa própria empresa que está tentando tomar o crédito em pagamentos junto ao mercado, tá? Para abrir esse processo e trabalhar todo ele, primeiro é importante que se faça uma pasta cadastral. Ok? O que é isso? É uma pasta onde vai conter todas as informações, vantagens e desvantagens daquela empresa. Primeiro, né, é necessário ter dentro dessa pasta a proposta de negócio e posição de cliente, qual é a proposta que o negócio tem, tá? Que ele pretende de negócio, o que ele pretende obter ali, tá? Ficha cadastral e análises financeiras. Ficha cadastral, né? Todas as informações básicas da empresa. Sócios, quantidade de bens da empresa, faturamento, previsão de faturamento para os próximos 12 meses, bens da empresa, bens dos sócios, relações comerciais da empresa, tudo, tá? Dentro daquela pasta em específico,
tem que ter informações sobre o setor que aquela empresa trabalha, tá? Já que isso diz muito sobre a capacidade de pagamento dela, já que ela depende do que? Ela depende daquele setor que ela trabalha para poder auferir sua receita, né, para ter seu faturamento. Se aquele setor entra em crise, diretamente a empresa também é afetada, né, e tem uma possível redução nas suas receitas. Por isso é interessante, além de acompanhar a empresa, acompanhar o setor e analisar o setor que aquela empresa está inserida. Informações e desabonos que possam ter sobre aquela empresa, o que saiu na mídia sobre aquela empresa, a capacidade dela, notícias ruins que vieram daquela empresa, ok? Correspondência, toda tratativa que foi feita da instituição financeira com aquela empresa, balanços, né, balanço patrimonial, DRE, relatórios, atas de constituição, de assembleias, ok? Aí dentro dessa pasta cadastral tem a ficha, né, que nós falamos aqui, que é uma ficha de informações básicas, além da que nós já falamos, que são informações básicas da empresa, tá? A ficha, essa outra ficha deve conter informações básicas dos clientes dessa empresa. Para quem ela vende? Aí por quê, né? Se eu tenho para quem essa empresa vende, eu consigo analisar, mesmo que superficialmente, através de notícias públicas, a solidez desses clientes. Porque enquanto esses clientes forem financeiramente saudáveis, eles vão continuar comprando dessa empresa que está tentando pleitear o crédito. Ok? Tem que ser incluída a investigação de crédito, né? Todo o dado que foi levantado e o processo, a metodologia que foi utilizada para se analisar a concessão ou não desse crédito, tá? O estabelecimento desse limite de crédito. E, além disso, análise financeira da empresa, né? Que é a análise horizontal e vertical, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Os índices financeiros convencionais, né? De liquidez, estrutura, lucratividade. Lembram que é a liquidez que nós falamos lá no começo? Índices, padrões, fluxos de caixa da empresa, fluxo de recursos, investimento operacional em giro, em capital de giro, capital permanente líquido e os modelos quantitativos que possam ter sido usados para se delimitar um limite de crédito. E no que tange à questão de análise setorial, que nós até já falamos aqui no slide anterior, tá? Basicamente caracterizar o segmento, né? Buscar o segmento que a empresa trabalha, investigar as características dele, analisar os produtos que estão envolvidos nesse mercado, os mercados em si, se é local, regional, nacional, internacional, a solidez dele, a forma que ele é estruturada, o nível de concorrência, certo? O perfil público do consumidor, qual é o perfil do consumidor daquela empresa, um perfil de consumidor mais fiel, que não costuma facilmente trocar a marca do produto, a empresa, ou se é um segmento, né, de consumidor que não tem um apelo à fidelidade, né, que facilmente migra de uma empresa para outra, que compra hoje com essa empresa que está querendo tomar o crédito comigo, mas amanhã está comprando com outra, não há um processo de fidelização, tá? Identificação dos processos de produção das principais empresas do setor, isso vem até para poder julgar se o processo produtivo da empresa que está tentando ali tomar um crédito condiz com o seu mercado, ou se ela está melhor do que o seu mercado, que daria uma segurança melhor nessa concessão, ou se ela está com um processo produtivo bem inferior aos seus concorrentes, o que aumenta o risco, tá, dessa concessão. Análise retrospectiva do desempenho do setor, tá, se esse setor tem um histórico de ser estável, um histórico de ser um setor sempre em expansão, ou se é um setor que tem um histórico de enfrentar crises, de sempre estar ofertando crises. Quando muda alguma coisa política, ele entra em crise. Porque o setor entrando em crise, possivelmente, como eu já falei, vai reduzir o faturamento da empresa.
Se reduz o faturamento da empresa, a chance dela se tornar inadimplente com o agente financeiro é maior. Análise da situação atual e prospectiva, abrangendo as empresas e mercados. Qual a perspectiva de futuro desse mercado? Qual a perspectiva para as empresas que estão trabalhando nesse mercado, que estão dentro desse setor? O posicionamento das principais empresas, as empresas que dominam esse setor, como elas se comportam, o que elas fazem dentro desse mercado, o que elas esperam do futuro, tá? E assim eu crio um perfil e uma característica do segmento que essa empresa que está tentando tomar o crédito comigo opera. Vejam que é algo bem detalhado e é necessário esse detalhamento todo, gente. Porque envolve dinheiro, envolve risco. Você está emprestando um recurso para uma empresa que depende de outras empresas e depende de clientes, de outras pessoas para poder obter sua receita, para que aí sim ela possa me pagar de volta. Vejam que existem muitas partes envolvidas. Empresas, concorrências, tendências, mercado, clientes, perfis, muita coisa que é envolvida que a falha em um desses processos, tá? Em uma dessas análises, pode esconder uma possível chance de inadimplência desse cliente que eu não levei em consideração por não ter estudado aquele mercado de uma forma plena, tá? E isso, como nós estamos falando de empresa, via de regra, nós estamos falando de concessões de crédito pesadas, tá? Nós estamos falando de milhões de reais que podem facilmente serem jogados no ralo, tá? Se não for feita uma análise bem condizente, tá? Da empresa, tá? Da saúde financeira dela e do setor em que ela opera e do mercado de uma maneira geral. O segundo passo, gente, nessa colheita de informações é fazer uma entrevista, tá? Em uma visita de negócio, conhecer em loco o que a empresa faz, como faz, né? E conversar com pessoas dentro da empresa, tá? Visitar possivelmente até clientes dessas empresas, ok? E fazer um planejamento, verificar, né? Na verdade, averiguar o planejamento dessa empresa, o planejamento de futuro, né? Aí está muito ligado àquela questão de missão, visão e valor, né? No caso do planejamento, é um planejamento estratégico, está ligado à visão da empresa, né? Qual é o planejamento dela, como está o índice de realização desse planejamento, se as coisas estão ocorrendo como foram planejadas, ou se ela está na frente do que era previsto, se ela está atrás do que era previsto. A partir disso, né, gerar um pequeno acompanhamento para verificar a saúde da empresa, se ela se comporta como ela realmente diz. E a partir disso fazer o quê? Um relatório, né, dessa visita em loco, né? Incluir a partir daí a proposta de negócio, né, o que essa empresa quer, né, o que ela almeja, o que ela espera, né, o que ela planeja conseguir, tá? E em seguida fazer o relatório sobre análise do crédito, né? Levando em consideração todas essas informações que já foram levantadas, tá? Qual o limite de crédito estabelecido para ela, né? Se é vantajoso conceder ou não crédito. E dentro da análise financeira, gente, que a gente vai ver aqui agora, tá? Tem algumas informações que são mais importantes para análise de crédito, tá? Primeiro, é a capacidade de pagamento da empresa, né, por geração de caixa. Ou seja, com o nível de caixa que ela gera, qual é a capacidade de pagamento dela, tá? Com a capacidade de remunerar os investidores, tá? Gerando lucros em níveis compatíveis com o que é esperado. Né? Lembrem-se que ela vai ter que remunerar os investidores com base no crescimento dela, né? no faturamento dela.
Então, isso já deixa um faturamento um pouco a menor, né, para ela poder pagar o que ela deve. Tá? Então, a capacidade de remunerar os investidores, gerando lucros em níveis compatíveis com o que é esperado. Tá? Se os investidores estão recebendo o que eles esperavam receber quando investiram nessa empresa. Até porque se a empresa não der o lucro esperado aos investidores, tá? Estes investidores vão possivelmente retirar, né, seus investimentos dessas empresas, e isso comprometeria diretamente a saúde financeira dela. Tá? O nível de endividamento dessa empresa, o quanto ela deve, por que ela deve e qual a qualidade desse endividamento. Tá? As políticas operacionais, como a empresa funciona no dia a dia, como ela se estrutura, como a máquina funciona, a máquina empresa, a máquina organização funciona. Tá? E essa estrutura, qual o impacto que essa estrutura gera no capital de giro da empresa. Tá? Resumindo, traz também a informação aí de quanto do capital de giro, tá, é disponibilizado apenas para manter a empresa funcionando. Tá? E qualquer outro fator que, porventura, o analista de crédito ache necessário, tá, para poder subsidiar a decisão dele. Para informação de crédito, gente, nós vimos lá em cima já, tá, que tem, dentre algumas outras análises, tá, a necessidade de se fazer uma análise vertical e horizontal da empresa. Tá? O que ambas são análises do tipo comparativas, tá, que comparam algo com alguma outra coisa. No caso da análise vertical, ela mostra a participação relativa de cada item da demonstração financeira, tá, em relação a um referencial. Ou seja, ela mostra o quanto qual a porcentagem que aquele item estudado representa em relação ao todo, em relação ao referencial estudado. Tá? No caso do balanço patrimonial, indica quanto por cento representa cada rúbrica em relação ao ativo total. Okay? Então, no balanço patrimonial, nós sabemos que a análise vertical compara cada item do balanço patrimonial com o ativo total da empresa. Tá? Já a análise vertical, tá, vem na DRE, ok, na demonstração do resultado, e ela apresenta a representatividade de um item em relação à receita líquida de vendas no período. Mais uma análise comparativa, né, em porcentagem, tá, que vai mostrar o quanto cada item da DRE representa em relação à receita líquida. Tá? Item tal representa X% da receita líquida. Ou seja, é mais um comparativo. Ok? Utiliza-se como balizador da representatividade, né, o quanto cada item é importante, tá, comparada com a receita líquida, qual é a representatividade de cada item dentro da receita líquida. Tá? Permite análise, a observação do comportamento histórico, tá? E compara os resultados da empresa com dados de outra atividade semelhante, tá? E preferível ser da mesma região geográfica, né? Ou seja, permite que o analista compare o resultado daquela empresa com outras empresas de atividade semelhante dentro da mesma região, tá? Com o objetivo de aferir se aquela empresa condiz com a realidade atual do mercado ou se ela está debilitada, tá, em relação à sua concorrência. A análise horizontal, né? O propósito é o de permitir o exame da evolução histórica de uma série de valores, né? Como a gente já está vendo aqui agora, né? E nós temos, além dessas, a análise de lucratividade, né? Que trabalha o sistema do Point, que é o retorno sobre o ativo. Ou seja, retorno sobre ativo é igual a margem líquida dividido pelo giro do ativo. Né? Com isso aqui nós temos o sistema do Point.
Outros pontos interessantes a serem analisados, gente, dentro do processo de análise de concessão de crédito, tá? É o ROI, o ROA, tá? E o ROI. O retorno sobre o patrimônio líquido, gente, o ROI, que vem da sigla em inglês, tá? Ele mostra exatamente qual o retorno sobre o patrimônio líquido. Ou seja, diante do patrimônio líquido que a empresa tem, tá? Com o patrimônio líquido que ela tem, qual o retorno que ela consegue obter. Trabalhando esse patrimônio líquido, qual o retorno que ela consegue obter, tá? Ele é expressado também em percentual, ok? E é uma das principais ferramentas utilizadas pelos acionistas, tá? Tanto na análise fundamentalística e em parte também na análise gráfica. Detalhando um pouco isso, análise fundamentalística e análise gráfica são dois tipos de análise de investimento no mercado acionário. Tá? Onde a análise fundamentalística você estuda mais o histórico dos indicadores da empresa, e na análise gráfica você estuda o gráfico propriamente dito, tá? Da variações das ações dessa empresa, onde você traça topo, base, linha de tendência, né? Analisando apenas o movimento dos gráficos. Tá? Então o ROI, tá? Ele é utilizado bastante na análise fundamentalística, pode ser agregado à análise gráfica quando está sendo feita uma análise mista, ok? Que envolve os dois tipos de análise. E é bastante utilizado para acompanhar o desenvolvimento da empresa. Por quê? Porque quanto maior o ROI, melhor costuma ser a rentabilidade dos recursos que são aplicados. Tá? Por quê? Porque ele traz exatamente qual é o retorno que é obtido com a utilização do patrimônio que a empresa tem no momento. Já o ROA, ele mede, ele apresenta a capacidade dos ativos da empresa de gerar resultados. Tá? Ou seja, com aqueles ativos que a empresa tem, quais os resultados que ela consegue obter. Ok? Ela permite fazer comparação entre as empresas do mesmo setor, tá? Demonstrando o nível de eficiência, tá, do capital que está investido. Né? Ele é calculado da seguinte forma: lucro líquido sobre o total de ativos. Eu vou voltar aqui no ROI, porque faltou falar da fórmula dele, né, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Né? Veja que ele funciona como uma espécie de comparativo. Tá? Qual é o retorno que, utilizando um, consegue se obter do outro. Ok? E o ROA é o lucro líquido sobre o total de ativos, também é uma espécie de comparativo, tá? Que mostra com o total de ativos, né, que a empresa tem, qual é o resultado, né, que ela consegue gerar. E o outro, gente, é o ROI, tá? Que ele mostra, ele traz o retorno sobre o investimento. Com o investimento que tem, tá? Nesse momento dentro daquela empresa, qual é o retorno que ela consegue gerar. Ele é bastante utilizado na viabilização de projetos de publicidade, marketing, no desenvolvimento da empresa, na abertura da empresa, justamente porque, né, ele mostra com aquele valor que foi investido qual é o retorno que aquela empresa deve dar. Ok? Então a fórmula ROI é igual ao lucro líquido sobre investimento. É mais uma fórmula do tipo comparativa, gente. Nós falamos também, em alguns momentos da nossa aula, sobre as garantias das operações de crédito, né, que tem como objetivo reduzir o risco para a instituição financeira, para a instituição bancária, né? Já que caso o cliente não venha a honrar com os compromissos que foram acordados, né, a instituição tem um bem ali em garantia que ela pode levar a leilão, né, e obter parte do valor de volta, tá? Elas se dividem em garantias pessoais e garantias reais, tá? Ela é uma espécie de segurança adicional. Em alguns casos, a concessão do crédito precisa
obrigatoriamente de uma garantia, tá? Porque ela vem como forma de compensar as fraquezas decorrentes de outros fatores que possam prejudicar a análise da empresa. E alguns fatores são relevantes na definição dessa garantia. Como, por exemplo, tá? O risco é representado pela empresa e pela operação. Quanto maior o risco, maior a garantia que vai ser exigida, tá? A praxicidade de se constituir essa garantia, né? A praxicidade que o banco tem, o credor tem em pegar essa garantia e levar a leilão para reduzir seu prejuízo ou anular até seu prejuízo, tá? Quais são os custos incorridos para que se possa oferecer aquela determinada garantia, tá? O valor da garantia em relação à dívida principal. Na verdade, não só a dívida principal, né? A dívida geral, né? Que envolve a dívida principal, mais encargos, despesas, juros, despesas que possam ocorrer no leilão daquela garantia, certo? Se o bem oferecido em garantia é superior à soma de tudo isso ou se é inferior. Porque assim, se o bem for inferior se o cliente deixar de pagar, né? E aquele bem for tomado e for levado a leilão, naturalmente ele vai ser leiloado num valor menor que foi concedido. Se tiver muitas parcelas em aberto, pode ser que o leilão do bem não venha a suprir, né? Não venha a honrar completamente a dívida e ainda permaneça um valor em aberto, né? Levando o banco a ter que continuar cobrando daquele tomador de empréstimo, já que a garantia que foi dada não honrou com o valor total em aberto. A depreciabilidade do bem objeto na garantia, né? Qual o nível de depreciação daquele bem, porque empréstimos podem levar 2, 3, 5, 10, 15, 30 anos, se a gente estiver até falando de imóveis, ou alguns maquinários pesados também que levam aí 10, 15 anos para pagamento total, né? Então nós sabemos que os bens se depreciam, então com a depreciabilidade daquele bem que está ofertado em garantia, porque naturalmente à medida que os anos passam, aquele bem que foi ofertado em garantia vai perdendo valor de mercado. Consequentemente, né, se eu levar a leilão, eu vou obter um valor menor por ele. Tá? O controle do credor sobre a própria garantia, qual o nível de controle que o credor vai ter sobre aquele bem que foi ofertado em garantia. E a liquidez, né, que como nós já falamos, né, a facilidade que o credor vai ter de transformar aquela garantia oferecida no que interessa, dinheiro. Né? Como nós falamos, as instituições financeiras, né, bancos, não trabalham com terrenos, com veículos, eles trabalham com dinheiro. Tá? Então, para eles não interessa, eu tomei um veículo, ficar com o veículo, eu tomei um terreno, ficar com o terreno, não. Interessa ele pegar isso e vender e obter o que ele trabalha, que é dinheiro. Aqui eu coloquei alguns tipos de garantias, tá? Para vocês. Como eu disse, elas se dividem em pessoais e reais. As garantias pessoais não vinculam nenhum bem específico ao cumprimento da obrigação. Né? Ela é dada por pessoas. O exemplo do aval e da fiança. Tá? Onde nós temos um avalista e nós temos um fiador. O avalista é constituído em um título de crédito, ok? Precisa da assinatura do cônjuge e o credor pode acionar já diretamente o avalista, né? Saltando o tomador do crédito. E a fiança, né, que é uma garantia estabelecida por contrato, precisa também da assinatura do cônjuge e o credor aciona primeiro o devedor. Né? O devedor não honrando, né, ele passa a acionar o fiador. E as garantias reais que vinculam, tá, um ou mais bens ao cumprimento da obrigação, né? Ou seja, se a obrigação não for cumprida, né, a instituição credora, né, vai pegar esses bens, né, e levar a leilão para obter o valor que foi concedido de volta. Tá? Nós temos aí o penhor, hipoteca, antícrise, propriedade fiduciária e alienação fiduciária de imóveis. Tá? Duas dessas são bem conhecidas, tá?
por a gente, né, que inclui o financiamento de veículos, né, onde está a propriedade fiduciária, tá, e a hipoteca, né, e até a alienação fiduciária também do imóvel, que é relativamente comum, tá, no nosso sistema de financiamento habitacional, ok? Penhor, ele é de bens móveis, direitos ou títulos de crédito, né, um título que você tem a receber, mas só daqui a um tempo, né, então você pode penhorar, né, a transferência da posse do bem, o bem sai da sua mão e passa a ficar com o credor, né, seja o credor ou o depositário. A hipoteca, que são de bens imóveis, tá? Há um registro no cartório, não há transferência do bem ao credor, ou seja, o bem continua com você, né? Você fica utilizando o imóvel enquanto paga, tá? E se for casado, é necessário a concordância ou comparecimento do cônjuge em todos os processos. A antícrase, né, que é de bens imóveis, o bem é registrado no cartório, tá? Porém, há a transferência do bem ao credor, tá? Que fica com os rendimentos daquele imóvel, né? No caso, o imóvel, se ele for colocar em aluguel, ele fica com, o credor fica com os rendimentos do imóvel em garantia, né? Até que seja quitada a dívida. Isso é no caso quando você tem mais de um imóvel, né? E vai oferecer aquele imóvel como uma garantia de algum crédito que você esteja adquirindo, tá? Propriedade fiduciária, mais comum em veículos, né? Que nós temos o tipo de alienação fiduciária, né? Do bem móvel. A transferência da propriedade ela é resolúvel ao credor, tá? E o devedor é o depositário, né? Ou seja, é o devedor que fica ali com a garantia, tá? Até a quitação do crédito do qual aquela garantia lastreia, né? E a alienação fiduciária de imóvel, né? Que é de bens imóveis. A transferência da propriedade é resolúvel ao credor, né? Assim como a propriedade fiduciária que nós falamos aqui. E o devedor é o depositário. Dando continuidade, a estruturação do empréstimo, do financiamento, é uma das importantes partes do processo decisório do crédito, né? No estabelecimento de um limite ou da concessão ou não do crédito diretamente, né? Primeiro é conhecer a situação geral do cliente, do seu mercado. Nós já estudamos algumas perguntas e questões básicas que devem ser levantadas quanto a isso, tá? Avaliar as relações de negócios existentes com o cliente ou com as partes relacionadas. Nós também já vimos um pouco sobre isso nos slides anteriores. E o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o de identificar as necessidades dos clientes que possam ser satisfeitas com os produtos do banco. O empréstimo, o crédito, nunca deve ser algo aleatório, tá? Ele deve sempre suprir uma necessidade. Se ele não supre uma necessidade, ele é supérfluo. E sendo supérfluo, ele é desnecessário. Sendo supérfluo, ele se torna apenas um dispêndio a mais. Ele se torna apenas um custo a mais que não vai vir a agregar em nada. Por isso é necessário que se faça uma análise se aquele crédito pleiteado vai realmente ajudar na empresa, né? Se realmente vai agregar alguma coisa, tá? Ou se simplesmente vai ser um fardo a mais nas finanças daquela empresa, né? Que se ele não vai vir a ajudar realmente em algo, ele vai vir a prejudicar em algo. Ele não vai agregar em nada, mas vai ser um custo maior, tá? Estudando a necessidade desse cliente, nós podemos buscar produtos que venham a sanar de forma mais satisfatória e condizente essa necessidade. Então, primeiro nós precisamos estruturar essa necessidade e depois oferecer um produto do banco que venha a atender essa necessidade, né? Necessidade do cliente. Por exemplo, o cliente necessita de capital de giro ou ele necessita de um financiamento a longo prazo. Aí nós vamos ver nos produtos do banco. No banco nós temos linhas de desconto de duplicatas, de notas promissórias, né, de antecipação, nós temos financiamentos de tributos, nós temos empréstimo de capital de giro. Então nós pegamos, identificamos, né, essa necessidade desse cliente
e comparamos com os produtos que nós temos a oferecer e buscamos o produto que casa exatamente com essa necessidade em específico. Aí, a partir disso, nós negociamos, né, as condições de empréstimo e observamos também se as condições daquele serviço que nós identificamos como vantajoso ao cliente para suprir aquela necessidade dele, se as condições também são vantajosas, né? Se também encaixam com a necessidade e as possibilidades do cliente. Tá? Então, nós precisamos analisar a finalidade do empréstimo, modalidade do empréstimo e o montante requisitado, prazos e condições de pagamento, se esses prazos e condições estão dentro da capacidade de pagamento do cliente, se aquela modalidade necessita de garantia, se o cliente tem garantia a ofertar. Tá? O preço do empréstimo ou do financiamento, né? O preço para conceder isso, né? O custo dos fundos, o risco do cliente, as despesas que o banco tem, né? As despesas administrativas que o banco tem para poder conceder isso. As receitas das operações de crédito, as políticas do banco e a forma de formalização desse empréstimo. Ok, gente? Eu coloquei aqui no final algumas questões gerais sobre operações de crédito, tá? Que são vantajosas, são importantes para que a gente leve em conta, tá? Primeiro ponto é que a eficácia operacional, tá, de qualquer instituição, tá, decorre da seguinte atuação: ambiente na qual ela está inserida, estratégia implantada, mas a estrutura que ela tem, tá, para trabalhar e aproveitar as oportunidades de mercado. A soma dessas três leva a uma eficácia, leva a um desenvolvimento. Tá? Os bancos devem sempre considerar, na criação das políticas de crédito, as normas que são exigidas, né, que são implantadas pelas autoridades monetárias. Tá? As alçadas são os limites de crédito, que são delegados pelas instituições aos órgãos e pessoas gestoras desse crédito, para que estas pessoas possam decidir sobre as operações de crédito sem a necessidade de aprovações de superior, né, para não se tornar um sistema extremamente rígido, onde demande bastante tempo para fazer uma análise de crédito. Né? É necessário que tenha uma certa autonomia, tá, do gestor do crédito. Tá? Essa alçada individual é atribuído, em decorrência também do cargo em que ocupa, do ponto de vista de quanto maior o cargo que ocupa, maior autonomia aquele indivíduo deve ter. Tá? O nível de incobráveis, que são dívidas que já não há mais possibilidade de cobrança, deve ser um dos principais referenciais para avaliar a eficiência da concessão de crédito daquela instituição. Tá? Algumas dívidas que entram em atraso se tornam com o tempo incobráveis, não há necessidade mais de cobrar na justiça. O nome já foi retirado de serviço de proteção ao crédito. E se o cliente não pagou no período que ele estava com o nome sujo, no período que ele podia ser acionado na justiça, tá? Depois que ele se livrou de tudo isso, que é o prazo de 5 anos, né? Dificilmente ele vai pagar. Então essa dívida se tornou algo incobrável. Então, o nível de incobráveis deve ser balizador, tá? Deve ser um dos principais pontos para análise se aquela política de concessão de crédito daquela instituição, tá, está funcionando ou não. A otimização dos recursos da empresa é decorrência de uma natural eficiência na política de crédito, tá? Mas não dela sozinha, mas sim associada também a um eficiente sistema de cobrança. Tá? A diretoria do risco de crédito possui como atribuição contribuir no processo operacional dos planos estratégicos, mas sempre deixando os analistas com autonomia, tá?
e levando à maximização do valor do banco e da sustentação do crescimento dessas operações. Ou seja, as operações devem crescer de uma maneira sustentável, para que o banco, né, para que a instituição financeira não venha a ruir em caso de calote. Ela deve crescer aos poucos e ter um crescimento orgânico. É expressamente necessário para a análise financeira das empresas padronizar as demonstrações financeiras, tá? Ter um processo padrão de análise de documentação solicitada, certo? Uma das missões da diretoria do risco de crédito é criar condições para que os analistas possam analisar e avaliar o risco de uma forma eficiente, tá? Com o objetivo de reduzir essas perdas com essas concessões de crédito. A vantagem disso é que a tecnologia da informação vem permitindo a disponibilidade de N informações financeiras de forma online, prática e rápida, o que permite construir o banco de dados de uma maneira mais rápida e atualizar também de uma maneira mais rápida, e aplicar estudos e padrões de forma automática aos dados, permitindo que os cálculos da análise sejam feitos de maneira rápida e autônoma. Tá ficando a cargo do analista, né, estudar esses valores finais e, com base na sua experiência, dar um parecer sobre aquele pedido de crédito. Algumas fontes de informações sobre os clientes de crédito são os fornecedores e os bancos com quais eles operam, cartórios e agências especializadas. Por isso, esse network não deve ser ignorado. Tá? Sempre deve ser levado em consideração o relacionamento dessa empresa que está pleiteando crédito com seus fornecedores, com os cartórios, com as agências, com outros bancos, certo? Para que se possa, junto com outras variáveis, subsidiar essa tomada de decisão. Ok, gente? Esse foi a nossa unidade 3 e 4. Espero que tenham gostado e obrigado a todos.